eu sou Marília Damião e começa agora o Go Green, um papo energético, o podcast da Green Yellow. Quinzenalmente, teremos para você um bate-papo sobre energia e suas várias ramificações, energia limpa, renovável, sustentável e as inovações na área energética. No episódio de hoje, falaremos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que é uma proposta da ONU para que, coletivamente, a humanidade pudesse dissolver o crescimento econômico, da pobreza, da desigualdade e das mudanças climáticas. Essa é a chamada Agenda 2030, um impacto global assinado nas Nações Unidas em 2015 por 193 países. A agenda é composta por 17 objetivos interligados, sendo desdobrados em 169 metas, com foco na necessidade de promoção de sociedades inclusivas, com metas a serem alcançadas até 2030. E quais são os ODS? Os 17 objetivos estão ligados a diferentes temas, sejam ambientais ou sociais, e por se tratarem de metas, foram construídas de maneira independente, possibilitando que os países consigam avançar em vários pontos simultaneamente. Estes objetivos incluem metas para erradicação da pobreza, fome zero, educação com qualidade, igualdade de gênero, energia limpa e acessível, cidades e comunidades sustentáveis, ação contra a mudança global do clima, água potável e saneamento, entre outros. Agora, as metas estão bem claras e definidas, mas como será que o Brasil está se preparando? Estamos atingindo as metas propostas? Quais os caminhos para acessibilidade e sustentabilidade quando o assunto é energia? Como empresas, governos e a sociedade podem se engajar para alcançarmos os objetivos propostos pela ONU? Para falar desse tema, convidamos então Carlos Divino, assessor técnico da GIZ Brasil. Bem-vindo, Carlos. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar participando aqui nesse episódio de hoje. Espero que a gente tenha uma boa conversa. E também a Júlia Arages, líder de projeto do Pacto Global da ONU no Brasil. Bem-vinda, Júlia. Obrigada, Marília. É um grande prazer estar aqui podendo contribuir hoje. Vamos começar esse bate-papo. Acho que a gente comentou um pouco aqui rapidinho na introdução, que os objetivos da ONU falam de muita coisa básica também, né? A gente fala de acesso à energia, água, combate à fome e à pobreza, promoção do bem-estar e igualdade de gênero, né? Que são pautas básicas realmente para uma sociedade, né, bem estruturada, né? A gente ainda precisa se comprometer com essas coisas, né? E ainda tem muita dificuldade de promover essas pautas, né? Carlos, aí um pouco para você essa pergunta, né? Por que, mesmo sendo coisas tão básicas, a gente ainda precisa se comprometer e tem ainda vários ODS que falam desses assuntos? Bom, começando aí falando um pouco desses ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que surgiram em 2015, a proposta é que a gente consiga analisar realmente a realidade dos países e como que têm sido os maiores desafios enfrentados comumente dentro do nosso planeta, né? Eu trago até uma frase interessante de Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, durante esse processo de negociação e inauguração dos ODS, ele fala que todos os países possuem pobreza domesticamente. Então a gente precisa pensar nesses ODS, todos esses desafios de forma global e também agir de forma local, né? Não tem uma fórmula. E pensando nessa realidade de cada país, a BBC em 2021 trouxe para a gente que a metade mais pobre no Brasil possui menos de 1% da riqueza do país. Não tem como a gente querer dar saltos muito grandes, né, em termos de complexidade, tanto para educação, tecnologia, sendo que o nosso básico ainda precisa e demanda de muita atenção. Até aí pensando também num dado interessante do Banco Mundial, que 70 milhões de pessoas caíram na pobreza extrema em 2020, aí nesse episódio da pandemia. Isso reflete em vários aspectos, como saúde, educação, moradia, inclusive, que é o nosso tema aí de hoje, a energia, né? Pensando nesse foco, a energia no Brasil, apesar desse nosso lindo sistema interligado com a matriz energética bastante renovável, né? Trago atenção para as comunidades isoladas, que no Brasil representam aí 3 milhões de pessoas, né? Até mais de que 3 milhões de pessoas. Inclusive, uma das capitais de Roraima, Boa Vista, é uma capital em sistema isolado, né? Então, sobretudo aí na região norte, a gente precisa de demanda de políticas públicas para a economia local. E, além disso, existe ainda um lema interessante dos ODS, que é não deixar ninguém para trás. Então, quando a gente traz essa pergunta do comprometimento dos países e também das sociedades com coisas básicas, é interessante realmente sempre lembrar que não podemos deixar ninguém para trás. Então, todas essas questões básicas ainda precisam ser sanadas. Interessante as informações que você trouxe, essa questão de energia, né, de acesso, né, a gente também falou no episódio de transição energética um pouco sobre os 3 Ds da energia e o papel também de democratizar, né, o acesso na energia. Como você bem falou, tem muito sistema isolado ainda no Brasil e, de fato, tem muita coisa de política pública a ser feita nesse sentido, né. E aí, Júlia, não sei se você quer comentar também um pouco, tanto essa questão
essas coisas básicas que a gente tem que trabalhar. Acho que no Brasil a gente também tem grandes caminhos, né? E quais são os elementos também, os macro-objetivos que são prioridade? Eu não sei se aqui no Brasil a gente tem algumas prioridades. Como é que isso tem sido feito aqui no nosso país? Primeiro, eu fui formada em administração pública na Fundação Getúlio Vargas, então eu tive uma formação super voltada para entender, de fato, como se dá essa questão das políticas públicas no nosso país, e a gente sabe que o Brasil não é um país rico, então, assim, apesar disso, né, ele poderia ter uma gestão mais eficaz dos seus recursos, mas não tem, então ele não consegue, portanto, suprir tamanha desigualdade que a gente tem e, portanto, garantir, né, que os nossos direitos na Constituição de 88 sejam, de fato, colocados em prática, né? Mas existe também uma questão aí de prioridade governamental e conflito de interesses. Então, no Brasil, a gente, por exemplo, tem uma universalização do acesso à saúde, coisa que nos Estados Unidos, que é um país rico, a gente não possui. Então, existe também uma prioridade do governo em colocar essas questões básicas como essenciais e se comprometer, né, haver um comprometimento aí com políticas públicas para a população. E não deve se deixar de lado o papel das empresas, né? Então, tomando aí, por exemplo, os Estados Unidos também, a gente tem uma indústria do carvão, por exemplo, que é super forte e coloca aí um lobby no governo, né, para colocar empecilhos na pauta climática, por exemplo. Então, assim, é um conjunto de fatores que fazem com que o que é básico ainda não seja completamente acobertado, né? Em relação aos principais elementos, né, que os ODS precisam atingir, eu acho que essa é uma análise, existem diversas análises que são feitas frente aos ODS, tem um modelo específico desenvolvido por um cientista ambiental chamado Carl Folk, ele divide os ODS em 4 esferas, e eu acho a análise dele muito interessante. Ele coloca, então, como a base da pirâmide, né, a biosfera, então, a questão da água, da terra, da vida no mar, da vida terrestre, do clima, como o mais importante. Porque se a gente for pensar, não havendo mundo habitável, a gente não consegue nem pensar em sociedade e economia. Por isso que a pauta climática tem sido tão colocada em foco por todos os países. A gente teve aí a COP mostrando isso, né? Segundo pilar seria a sociedade, então todos os direitos da sociedade sendo prioritários, então a gente pensa aí na questão da pobreza, né, da fome, da paz, né, da questão da justiça social, no sentido de haver paz, haver tranquilidade nas cidades, educação, equidade de gênero, e aí por cima teria a economia aí, que seria o nosso ápice da pirâmide, em que, depois de se pensado prioritariamente no meio ambiente, na sociedade, a gente pensa na economia, mas é claro que uma coisa não é dissociada da outra, porque a gente precisa de uma economia forte para que a gente consiga também dar esses direitos, né, para a sociedade. E transversalmente a isso, a gente tem o ODS 17, que são das parcerias para que façam isso acontecer. Então, se a gente for pensar no sentido de prioridade, a gente pode analisar essa perspectiva. Não, bem legal, não conhecia essa explicação, mas acho que é interessante. Se a gente não tiver um planeta que a gente consiga viver, nem adianta de falar de parceria pública, não vai ter como a gente evoluir. E aí, Júlia, pensando também, a gente tá falando bastante aqui, né, de questão de política pública, mas a gente teve isso também, todo por esse contexto, acho que de pandemia, questões ESG, que hoje a palavra não é mais sustentabilidade, as empresas falam muito mais de ESG. As empresas têm um papel importante também nesses ODS, e a gente vê muitas empresas incorporando os ODS dentro das próprias metas delas de redução de carbono, de, né, relatório socioambiental. As empresas têm realmente esse papel importante? Você acha que hoje as empresas, principalmente aqui falando de empresas privadas, né, têm esse compromisso também? Elas têm que se comprometer? Vai ficar para trás quem não fizer? Claro. Então, por que os ODS são importantes para os negócios, né? Eles colocam as empresas na posição que elas realmente têm que estar, né? Que são agentes que provocam externalidades e devem, portanto, né, como parte integrante da sociedade, se importar com o impacto gerado para continuarem, inclusive, competitivas no mercado. Então, a gente já tem hoje, quando a gente ouve especialistas falando, então, ESG, né, para o nosso ouvinte que não sabe o que é ESG é a nossa sustentabilidade empresarial, é a empresa que precisa, de alguma forma, pensar no social, no ambiental e na governança para que ela, de fato, seja sustentável e mude a perspectiva de apenas gerar lucro para os seus shareholders, mas também pensar em todos os stakeholders envolvidos nas suas operações. Os especialistas já falam que isso já não é uma opção, então não é como se elas tivessem que escolher
pensar ou não se os ODS são importantes. Isso tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, senão se gera um atraso na geração de valor dessa empresa, de fato, com seus concorrentes. E o benefício disso para a empresa é a valoração da marca que ela passa a ter, né? Então, assim, dos inúmeros estudos feitos que correlacionam a sustentabilidade empresarial e retorno financeiro, em mais de 80% deles a correlação é positiva, ou seja, a marca que se alinha com essa agenda, ela possui um retorno financeiro positivo. E há diversas formas com que isso pode ocorrer, não apenas pela valorização das ações. Então, assim, a gente precisa, de fato, entender que hoje em dia as empresas precisam estar alinhadas a isso e tomar ações para que elas estejam proativas nessa agenda. E a gente tem visto isso mesmo nas empresas, né? Então, não são só as gigantes que têm essa preocupação, mas está chegando empresas, né, menores que, como você bem falou, né, tá virando algo imprescindível para o mercado de forma geral. Empresas comprometidas, obviamente. E aí, Carlos, você até comentou, né, na sua outra fala sobre a questão da energia, né? Então, isso, obviamente, tem muito a ver com o nosso business aqui da Goela, tem muito a ver com o que a gente busca promover para nossos clientes de questão de transição energética, de uso de energia limpa e tudo isso. Você acha que a pandemia mudou um pouco a percepção das empresas em relação também à energia renovável? A gente também veio de uma crise hídrica com problemas aí de acionamento de térmicas. A gente tem uma matriz muito renovável, porém totalmente centralizada, pouco descentralizada. Enfim, acho que a energia traz alguns desafios, né? Você vê que mudou muita coisa desde a participação do Brasil nesse contexto de energia? Após a pandemia, muitas coisas mudaram, né? Sobre esse contexto, os focos dos países tiveram que ser alterados aí rapidamente, inclusive também devido a não só a pandemia, né, mas hoje em dia, com o aspecto da guerra da Ucrânia também, impactou diretamente no desenvolvimento sustentável voltado para a energia, né, em que os países deixaram de priorizar atividades a médio e longo prazo para o desenvolvimento sustentável, para a transformação e transição energética, para aquilo que fosse atender a demanda próxima ali, né? Então, no contexto ali, inclusive de União Europeia, a gente tem países como a Alemanha que buscam a transição energética, que tem uma agenda política muito forte com relação a isso, não só política, mas também tecnológica, das universidades. Essas mudanças alteraram, sim, o andamento dos ODS. Mas no caso do Brasil, especificamente, né, esse posicionamento do país desde o início, né, 2015, 2016 até hoje, a gente consegue observar, assim, alguns avanços, né? Eu gostaria de destacar, sobretudo, a participação da parcela da energia solar e a energia eólica dentro da nossa matriz energética, que hoje ocupam aí uma grande parcela, apesar de que ainda a gente é fortemente dependente da energia vinda das hidrelétricas, né? Isso não é totalmente algo negativo para o posicionamento do Brasil, uma vez que a gente está falando de uma energia, né, uma fonte energética de baixo carbono, mas que ela, primeiramente, ela é extremamente dependente das condições climáticas, né? Então, em momentos de seca, a gente começa a se desesperar um pouco pela falta de energia e a demanda continua crescente, né? Então, assim, a participação da energia eólica e da energia solar nessa matriz energética é bastante importante e é um avanço. Muito embora outros aspectos que envolvem também o posicionamento do Brasil principalmente na última gestão, né, de governo, com aspectos como o desmatamento na Amazônia em 2021, que foi o pior em 10 anos, de acordo com o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Isso também impacta diretamente os fundos internacionais que chegam até o país, os projetos também que são desenvolvidos, né? Mas também existem pontos positivos que precisam ser ressaltados quando a gente faz essa avaliação histórica e nessa repaginada para entender aquilo que a gente já avançou. Por exemplo, como o programa Metano Zero, que é um programa de incentivos ao biocombustível, como o biometano, para a substituição de gás natural, diesel e gasolina, que são aí energointensivos e basicamente, né, são fontes aí de energia que funcionam a partir da queima e emitem gases de efeito estufa. É animador observar o posicionamento do Ministério de Minas e Energia, até do próprio, em termos de setor público, né, dizendo que a transição energética terá absoluta prioridade, uma política ambiciosa voltada para a economia do hidrogênio, por exemplo, que é um vetor energético super importante, não só para a transição energética, mas também em termos de cadeia de valor. A gente está falando aí de uma corrida internacional para alcançar a expertise no desenvolvimento e na comercialização e no armazenamento do hidrogênio. Mas é importante ressaltar também que isso não é só algo do Brasil. Desenvolver esse tipo de atividade dos ODS sozinhos é muito difícil.
Então, a cooperação e a visibilidade internacional do país, a partir da agenda de política externa, por exemplo, elas são cruciais para essa transferência tecnológica. Gostaria de ressaltar, inclusive, a cooperação Brasil-Alemanha, que é onde, inclusive, eu tenho atuado hoje como assessor técnico. Para o desenvolvimento sustentável, a contribuição dela é muito grande, né? É uma cooperação bilateral, mas eu gostaria de ressaltar porque ela tem projetos, por exemplo, de hidrogênio verde, armazenamento de energia, e outros também, né, para o desenvolvimento de profissionais do futuro, assim, né, do setor energético, que são bastante interessantes, né? Eu penso hoje o armazenamento de energia elétrica, o hidrogênio verde, também as cidades inteligentes, os carros elétricos, são estratégias interessantes a serem pensadas, então, que ainda não estão contempladas de forma substancial no Brasil, mas que precisam ainda ser trabalhadas, né? Então, são desafios futuros, pensar nessas cidades inteligentes e também reformas de política tarifária, né? Voltando lá atrás, quando a gente comentou pobreza energética e também de não deixar ninguém para trás, quando a gente pensa nessa reforma tarifária, é importante para que as contas de luz também elas não sejam tão caras, né? O Brasil hoje é um dos países mais caros em relação à energia, apesar de ter uma matriz energética considerada barata, né? Que é a partir sobretudo da água. Então, quando a gente tem uma reforma na política tarifária para energia, né, para a conta de energia elétrica especificamente, a gente está falando de pessoas com maior acesso à energia, atingindo diretamente o ODS 7, e também a redução dessa pobreza energética, inclusive até pelo próprio incentivo, né, que a conta de luz mais alta traz para o roubo de energia e para outros efeitos aí negativos nessa nossa linha de transmissão. É interessante que assim, o desafio envolve muitas partes. Acho que isso é um ponto interessante dos ODS, né? Acho que é um esforço comum. Então, a gente está falando de empresas públicas que têm que criar políticas estruturadas, a gente está falando de empresas, né, privadas que têm que usar essas metas também, incluir isso, né? Porque no final, eles são os grandes consumidores de energia, é a indústria, é o comércio, que está consumindo a maior parte da energia, né? O transporte, como você bem falou, a mobilidade elétrica também é um grande emissor de gás de efeito estufa. Então, tem realmente, assim, vários stakeholders que têm que fazer parte dessa cadeia, né? E aí, Júlia, como você enxerga o setor privado trabalhando com o setor público? Você acha que existe formas de trabalhar conjunto? A gente tem um pouco das parcerias público-privadas, que a gente vê muito nesse ambiente de energia, pelo menos aqui na Goiás a gente vê bastante ESCOs, né, como a gente fala, empresa de eficiência energética, trabalhando às vezes junto com municípios para eficiência energética, enfim. Isso é algo que é importante. Como é que a gente pode trabalhar mais em conjunto nesse sentido? Bom, então, pensando que o setor privado, né, é o maior e detentor do poder econômico, grande impulsionador dessa agenda na sociedade como um todo, não dá para separar o atingimento desses objetivos, principalmente quando se trata do setor de energia, como você mesmo disse, né, Marília? Então, a gente tem aí dois entes, né? Então, a gente tem estatais, a gente tem parcerias público-privadas que estão envolvidas nesse mesmo objetivo e a conquista deles tem que ser muito coletiva. Então, assim, o setor privado, ele é a operacionalização desses ODS. O governo, ele pode criar uma política pública que incentive, por exemplo, ele pode ser um bom parceiro, né, nessa relação, mas o setor privado, ele que é o grande impulsionador, inclusive hoje em dia é ele que tem puxado essa agenda da sustentabilidade. A gente tem visto isso com muito afinco, porque existe aí alguns entraves por parte da política no sentido de ser eficaz em levar essa agenda da melhor forma para frente. Então, assim, empresas como a Green Yellow são extremamente importantes porque são o grande setor privado colocando a sua voz e impulsionando, inclusive, o setor público para que ele olhe para nesse sentido e fortaleça, né, esse objetivo. E aí, pensando nessas empresas, né, que ações que elas podem fazer e que realmente traz esse impacto, né, assim, de forma mais concreta, né? As empresas têm feito que tem ajudado a fomentar esse compromisso com os ODS. Na verdade, a primeira coisa que a empresa tem que entender é que, mudando essa perspectiva de apenas gerar lucro para os shareholders e começar a gerar valor compartilhado para todos os stakeholders, a gente precisa escutá-los. Então, entender o que os stakeholders dessa empresa específica, no setor específico, o que eles estão valorizando quando diz respeito às operações dessa empresa. Então, as empresas, quando elas começam o processo delas de integração de ESG e processo de integração, né, de sustentabilidade na estratégia, o primeiro momento é de diálogo, né, de entender o que eles valorizam, quais são os principais temas, o que a gente chama de materialidade, né, que é um processo em que eles vão escutar esses stakeholders, elencar quais são os principais temas
de todos esses 17 ODS, eles precisam focalizar, né? Porque há uma limitação de recursos, então há uma limitação de esforços também. Então, para que a gente possa focalizar e tornar essa ação mais efetiva, essa empresa precisa entender quais são esses temas materiais e, a partir disso, ela vai trabalhar a estratégia dele em cima disso. Então, a materialidade é um processo muito importante nessa fase inicial da empresa. Outro passo muito importante é eles assumirem publicamente compromissos, porque a gente sabe que hoje há uma preocupação com greenwashing muito grande, então as empresas, quando elas assumem compromisso, elas estão normalmente aptas a se dedicar e estão dispostas a fazerem todos os esforços necessários para que elas atinjam esses objetivos publicamente expostos, né? Então, se engajar nesse processo de planejamento estratégico voltado para a ESG, né? Então, não de fato só colocar ali um planejamento estratégico no papel, mas colocar isso em ações, né? Mudar a operação da empresa de alguma forma para que ela se torne mais sustentável socialmente, na forma da governança e também ambientalmente. A gente precisa de uma mobilização das lideranças muito grande. Isso é muito importante porque diz respeito à cultura da empresa, né? Isso não é algo que a gente muda do dia para a noite, mas é extremamente importante no processo de tornar uma empresa mais sustentável. E a gente tem também outros mecanismos, por exemplo, fazer um inventário de emissões, né, de gás carbônico. É uma forma de transparência muito importante. Transparência, inclusive, é uma palavra muito importante quando a gente fala sobre sustentabilidade. Então, os relatórios de sustentabilidade, eles vêm aí com essa proposta. A gente tem frameworks super difundidos hoje em dia no meio da sustentabilidade, em que empresas brasileiras, inclusive, estão utilizando como formas de mostrar os seus resultados nesse sentido nas suas ações ESG, e isso tem colocado elas cada vez mais como atores fortes nesse processo. E aí você falou um ponto importante, essa questão da transparência, né? Eu acho que é difícil para qualquer projeto que você faz, você ver se os resultados estão sendo cumpridos, né? E aí a importância dos relatórios socioambientais e a apuração, né? Carlos, você acha que ainda tem essa dificuldade das empresas? Às vezes, as empresas, você acha que elas se perdem um pouco nessa análise de resultados? Você acha que isso, às vezes, tem uma preocupação maior em fazer e menos em medir, né? Que pode esbarrar no greenwashing, talvez? Como que você entende que é essa avaliação dos objetivos no Brasil? As empresas estão fazendo isso direito? Acho que o termo que a Júlia até usou de greenwash é algo que está bastante já disseminado, né? Que é essa ideia realmente das empresas utilizarem da temática que já está sendo utilizada dentro da sociedade de forma geral, né? Contemplada em vários debates, em vários assuntos, sejam eles formais ou informais, e utilizam desse tipo de atividade para realmente promover somente a sua marca, sem realmente ter ali algo mais profundo voltado para o desenvolvimento sustentável. Realmente é difícil que essas métricas elas sejam avaliadas, uma vez que são dados internos, né? Então realmente a transparência ela é importante. Pensando inclusive dentro da Agenda 2030, né, aquilo que você já mencionou antes, ela é composta por 17 objetivos e 169 metas que instrumentalizam esse controle. Então essas metas ali, junto com os indicadores, elas facilitam esse processo para entender realmente qual que é o mapeamento a ser utilizado, tanto pela empresa quanto pelo setor privado, e inclusive, né, já que a gente está falando aqui de algo intersetorial, por que não a sociedade civil também, né? Eu gostaria até de trazer um pouco essa visão da sociedade civil, as organizações não governamentais, elas são responsáveis, inclusive, por supervisionar essa credibilidade dos dados apresentados, tanto pelos estados, né, enquanto organismos públicos, e também até mesmo por empresas, sobretudo pensando no nível aí das multinacionais. Elas também realizam um tipo de levantamento paralelo que são importantes para apontar as fragilidades do país no cenário internacional para atingir esses ODS. No caso do ODS 7, exclusivamente, é o que a gente está falando, né? Os indicadores, eles abordam aí uma percentagem da população com acesso à eletricidade, combustíveis e tecnologias limpas, participação das renováveis na oferta interna de energia, intensidade energética, entre outros, né? E um outro também importante são os fluxos financeiros internacionais e investimentos em eficiência energética. Ou seja, quando a gente para observar esses indicadores, a gente consegue mapear bastante algumas linhas de ação, como a própria Maria falou, naquele momento de diálogo, para entender onde que a empresa, ou onde aquela cidade, onde o país, ele consegue atuar, seja ele na eficiência energética, no acesso à eletricidade, no caso da Green Yellow, né, com a questão da transição energética voltada para a diminuição dos custos e
aumento, né, maximização aí dos ganhos econômicos na utilização da energia. Então, é interessante pensar que essas métricas elas sejam transparentes e a análise do resultado ela também seja apresentada regularmente, né? No caso dos países, pensando em Estado-nação, eles apresentam essas metas regularmente, adequando, claro, a sua realidade doméstica e visibilidade internacional. Essa questão, como eu já disse, de pensar global, mas também atuar localmente, é muito interessante, tanto para as comunidades, mas também para entender quais são as demandas específicas de cada lugar, de cada empresa, de cada situação específica, né? Uma instituição interessante para fazer esse tipo de análise, agora fugindo um pouco até das empresas, mas passando para um âmbito mais social, é o próprio IBGE, que é uma instituição-chave nessa análise, que ele utiliza do instrumento do PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e existem fórmulas aplicadas, periodicidade de contabilização, quando as pessoas passam ali naquela pesquisa como um todo. E claro, né, pensando no nível macro, agora na parte global, o Banco Mundial, ele é responsável por compilar os dados de pesquisas domésticas desses países a respeito do fornecimento de eletricidade, e isso facilita também essa parte que a gente está discutindo agora, que é a avaliação desses objetivos. Existem outros relatórios também de organizações internacionais, principalmente das Nações Unidas, né, que foi o âmbito ali, né, o berço para os ODS, e outras organizações internacionais diretamente focadas na área da energia, como a Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, e também a Agência Internacional de Energia, a IEA. Então, elas constroem esse padrão internacional, que também envolve tanto o nível do setor privado, como é que ele tem se desenvolvido, as empresas que estão atuando no setor de energia, em qual que é o setor especificamente, né? Como a gente já viu ali nos indicadores, existem vários campos de atuação que podem existir dentro da energia. A gente não está falando só de implementar plantas fotovoltaicas em cima de telhados, né? Existem N possibilidades de você atuar, seja na parte tecnológica, de softwares, por exemplo, de monitoramento, supervisionamento, até a parte também aí da própria intensidade energética, fornecimento em outros combustíveis também, né? Pensando aí além da eletricidade. Tá chegando no final do nosso bate-papo, infelizmente. E esse assunto daria para ficar falando num podcast de 3 horas, mas infelizmente nosso tempo aqui é curto. Não sei se vocês querem fazer um último comentário também, Júlia, se quiser comentar alguma coisa antes da gente acabar. Só complementando, eu acho que assim, em termos de ESG mesmo, que a gente vê na prática, internamente nas empresas, para efetivar essa transparência, são os KPIs, né, as metas, a visão que elas colocam para o futuro em termos de sustentabilidade. E no mercado financeiro, a gente tem índices super difundidos aí para auxiliar os investidores a fazer essa escolha, né, de quais empresas eles querem investir, né? Então, assim, a sustentabilidade, ela como eu disse anteriormente, ela valoriza muitos ativos de uma empresa, né? Esses índices, eles têm suas fragilidades, mas, enfim, já colocam as empresas aí numa posição de quererem correr para, de fato, estarem competitivas nesse sentido. Eu acho isso como um movimento muito positivo. Eu vejo, enfim, eu estou muito positiva estando nesse mercado hoje em dia. Eu sei que, claro, existem fragilidades nesse sentido, mas eu entendo que, apesar de estarmos ainda distantes, né, de atingir aí como o Brasil os ODS, eu entendo também que as empresas, elas têm sido essenciais nesse processo, elas têm puxado de fato essa agenda e colocado aí muitas coisas para acontecerem na prática. Legal. Então, quero agradecer, Carlos, pela participação aqui no GoGreen. Muito obrigada pelo bate-papo. Muito obrigado também. Eu gostaria também de dar essas palavras finais. Faço coro exatamente as palavras da Júlia também. Percebo que o setor privado ele tem a sua atuação dentro do desenvolvimento dos ODS e são fundamentais, né? Sobretudo pensando que a sustentabilidade em si, né, sobretudo na parte da energia, ela é um mercado promissor. São tecnologias de grande valor agregado que a gente está falando aqui, com uma demanda crescente a nível internacional e também intersetorial, ou seja, a gente está falando de transporte, agricultura, energia na mineração, na indústria, na tecnologia, ou seja, existe uma gama muito grande para desenvolvimento de uma cadeia de valor que reafirma essa interdependência dos ODS, ou seja, não somente do 7, mas também no desenvolvimento de parcerias, na igualdade de gênero também, quando a gente pensa na inserção das mulheres dentro do setor da energia, que é um ponto muito importante de se pensar. E claro, né, os ODS também ele vem
para cumprir a sua meta fundamental, que é o desenvolvimento sustentável, ambiental, econômico e social, de forma integrada, indivisível, e também com o foco magno, sim, para superar a pobreza em todas as suas formas e lugares. Então é importante pensar não somente no setor privado, como é um agente mobilizador, mas também na sociedade civil, como aquela responsável pelas demandas, da própria demonstração da realidade, do que se precisa, qual é a atenção que se precisa ter, e o setor público aí também como responsável pelo desenvolvimento das políticas públicas e da interligação do âmbito doméstico com o cenário internacional. Quero agradecer a você também, que ouviu a gente até aqui, e te convidar a seguir a Green Yellow nas redes sociais e seguir também o podcast Go Green na sua plataforma de preferência. Até a próxima e continuamos daqui 15 dias. Até lá!